Os Quatro Cavaleiros Sermão pelo Rev. Hugo L.J. Odner. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 4. Em sua visão, o apóstolo João viu o Cordeiro, no meio do trono celeste, abrir os 7 selos do livro. Esta abertura dos selos era um prelúdio do grande julgamento. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, João viu sair um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu para conquistar. Quando foi aberto um governo de terror. Essa catástrofe, para muitas pessoas, figura a destruição final que deverá supostamente acontecer no fim do mundo, um tempo de morte e angústia, como se acredita. Mas o Apocalipse não faz profecia sobre eventos terrenos, nem sobre guerras políticas e humanas, ainda que as guerras no mundo sejam resultado do estado espiritual da humanidade, isto é, consequência da maldade humana e dos males da ambição do indivíduo. O assunto do Apocalipse é o julgamento divino dos estados humanos. O cenário desse julgamento é o mundo espiritual, onde se reúnem todos os espíritos após a morte. Lá não existem as barreiras do espaço. E ainda que, do ponto de vista histórico, o auge desse julgamento tenha ocorrido durante o ano de 1757, as mesmas leis do juízo estão ainda sendo aplicadas ao espírito de cada pessoa, tanto antes como depois da morte. As visões de João, nas quais os bons são perseguidos e protegidos, enquanto os maus a princípio triunfam e são finalmente vencidos, expõem em sua nudez todas as faces dos estados humanos quando são passados em revista diante do trono do juízo. Por todo o livro do Apocalipse, o leitor tem sempre ciência desse trono, com sua presença estava do meio do trono, abriu os seus selos. Pois o Senhor, e Ele só, conhece os estados da vida de todos nos céus e nas terras, em cada particular e em cada geral. Art. 256. A onisciência é um atributo da ordem divina que está inscrita na palavra na terra e nos céus. Por isso a palavra se chama o livro da vida do Cordeiro. Em seu sentido interno, agora revelado, se descrevem todos os modos possíveis de salvação, todas as maneiras possíveis de entrar na ordem divina que faz o céu. Abrir os selos do livro significa, por conseguinte, examinar os estados da vida de todos os homens e espíritos, em relação ao seu entendimento da palavra e, daí, em relação aos estados de suas vidas. Os homens são inclinados a fazerem julgamento pelas aparências, pelos efeitos mais do que pelas causas. Quase ninguém sabe que a qualidade interior de todos os seus estados e atitudes depende do relacionamento que se tem com a palavra. Mas todo mundo pode ver que todo sucesso ou toda felicidade duradoura depende de se viver de acordo com as leis que regem o universo. Toda ambição que é contra o bem comum da sociedade ou os fins da providência divina, sempre e inevitavelmente conduz à frustração e à infelicidade. O mundo conhece bastante a respeito das leis físicas da natureza, mas tem somente uma vaga ideia das leis espirituais, as leis da caridade e da fé, as leis do governo divino que contém o segredo da felicidade espiritual e os arcanos da alma. Essas leis podem ser aprendidas pela revelação divina, revelação essa que é como se desconhecida mesmo nas terras cristas, onde se leem o Antigo e o Novo Testamentos. Aí o livro continua selado pela interpretação errônea de falsas doutrinas, selado pelas ambições, selado pelo orgulho da própria erudição e selado porque se teimam em compreendi-lo numa luz meramente natural. Mas no segundo advento o Senhor revelou de novo as leis espirituais do juízo. Os escritos esclarecem modo como o Senhor governa o homem através do mundo espiritual, como o céu pode ser conjungido com a raça humana por meio da palavra, através da igreja onde a palavra está. O juízo ou julgamento é, na realidade, ordenar as sociedades no mundo espiritual. É uma obra divina que sucede quando a luz do céu é lançada sobre os estados dos espíritos para que eles sejam vistos tais como realmente são. Essa parte do julgamento se chama exame. Não pode ser efetuado pela prudente. O cavalo vermelho descreve que os estados em que algumas paixões egoísticas têm distorcido nosso entendimento, de sorte que a palavra não é mais vista quanto ao bem que ela ensina.
Esta é a origem, com cada indivíduo, daqueles estados de tribulação em que não se pode perceber o bem da igreja. A mente é levada a um conflito em que as verdades começam a perecer, uma a uma, diante da espada de alguma falsidade confirmada. Mas o cavalo preto exerce um efeito ainda mais devastador nas mentes dos indivíduos, porque representa a ignorância deliberada em relação à palavra e o desprezo pela instrução espiritual. Nessa condição está o indivíduo que mede e pesa a palavra de Deus com os parâmetros das opiniões humanas e temporais. Como o cavaleiro do cavalo preto, a mente desse indivíduo porta uma balança e com ela ele vai pesando as verdades da palavra, comparando-as com os princípios da cegueira humana, um estado típico da indiferença espiritual que dá um valor irrisório às riquezas espirituais da verdade divina, desprezo pelo que é realmente bom e verdadeiro, como o cavaleiro clamava: uma medida de trigo por 1 centavo, e 3 medidas de cevada por 1 centavo. Mas, na providência do Senhor, essa atitude de desprezo também acarreta a cegueira para com a santidade interior da palavra. É como se o querubim que guarda as riquezas encerradas no sentido espiritual e celeste da palavra clamasse: não danifiques o azeite e o vinho. Na realidade, é melhor que as verdades internas da palavra sejam desconhecidas e ignoradas, ou até que sejam logo negadas e rejeitadas como coisas vulgares do que profanadas. Sim, é melhor que venha o cavalo pálido, cujo cavaleiro é a morte e acompanhado dos infernos. Porque a morte espiritual vem quando se fecha por inteiro a mente, e mente é assim fechado. Só por uma coisa: pelos males. Quando os males são aceitos sem resistência, quando se pensa neles sem freio e sem pudor, quando são feitos conscientemente, os males assim permitidos fecham cada vez os interiores da mente para o céu. É quando o mal não é mais evitado como pecado contra Deus. O mal é que destrói a percepção do bem e da verdade. Quando esses estados se tornam comuns, os bens da vida espiritual perecem pela falsidade da doutrina, pelos males da vida, pelos amores do próprio e pelas cobiças da carne. E é como João escreveu: 1/4 da terra foi morto com a espada, a fome, a peste e as feras da terra. Um membro da nova igreja não pode se contentar somente em conhecer as verdades das doutrinas celestes, em que seu entendimento seja como o cavalo branco, preparado para as vitórias espirituais. Na realidade, os estados redimidos em nossa mente são poucos no começo, tão poucos que podem ser facilmente subjugados pelas esferas devastadoras dos outros 3 cavaleiros. É verdade que, se o cavalo branco e seu cavaleiro acharam lugar na mente de um homem, e ele estabeleceu em sua mente, como por si mesmo, um plano de princípios ou conduta a que chamamos consciência, então esse homem está interiormente em condições de ser vitorioso sobre os infernos. Porque então existe uma conjunção de bem e verdade dentro dele, nessa conjunção, a presença protetora do Senhor. A ele o Senhor diz: paz vos deixo. Minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, eu vou-la dou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 14, 27, 16, 33. Um ataque que vem de fora perturba menos do que um parece vir de dentro. O fato de aqueles 3 últimos cavaleiros do Apocalipse estarem cavalgando pelo mundo civilizado à nossa volta é menos aterrorizante do que senti-los presentes em nossos pensamentos, figurando uma parte de nosso próprio caráter. Este é o poder fatal dos infernos, operando por dentro e fazendo o homem cair por suas próprias fraquezas. O homem de fé não pode se sentir conquistador e vitorioso enquanto aqueles 3 medonhos cavaleiros estiverem ameaçando por dentro a segurança espiritual. Mas quando o homem se examina, buscando fazer seu próprio julgamento, para remover os estados infernais e ordenar os estados celestes em sua mente, um outro selo de livro está sendo aberto no livro do juízo. E ele pôde ver os estados que são ainda capazes de serem regenerados e salvos dentro dele, assim como João viu as almas dos mártires debaixo do altar, clamando: até quando, Senhor? Quando a infestação completa seu curso de perturbação, e a pessoa se mantém fiel, suportando a luta por causa de sua convicção acerca da lei divina, então o juízo ocorre no mundo mental do indivíduo. A ordem antiga passa.
Os poderes infernais que perturbaram a alma são finalmente demovidos de seus altos lugares, fugindo da presença do Cordeiro na vida da pessoa. Este, então, é o ensinamento do Apocalipse, a lição dos 4 cavaleiros. O estado definitivo dos homens e espíritos tem origem ou na recepção das verdades da palavra ou na deliberada rejeição às leis de misericórdia que a palavra oferece. Todos os estados amadurecerão até o juízo, sejam receptivos ou resistentes à ordem revelada da vida espiritual que provê a liberdade e a iluminação nas quais Deus pode habitar com os homens. Amém. Daniel 7, 1, 16. Apocalipse 6. AE 369 AR 305.